ótima tarde a todos. Eu sou Isabela Takaki e já estou ao vivo aqui no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Felipe Brosco, vamos ficar até as 13h30 da tarde no debate com Alex André e com os nossos convidados. Vamos aos destaques do dia. A conta de luz fica mais cara no estado de São Paulo a partir de hoje. O Tribunal de Contas da União abre a apuração sobre denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Índice de preços ao produtor da zona do euro avança mais e fica abaixo das previsões do mercado financeiro. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Market. E eu já chamo o Felipe Brosco aqui para ajudar a comandar comigo o BMC Market. Olá, muito boa tarde para você, Felipe. Fala, Isa. Excelente tarde para você. Um ótimo começo de semana para todo mundo. E é isso aí, a gente começa repercutindo ainda essa questão que envolve o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, né? Porque o Tribunal de Contas da União abriu então uma apuração aí sobre essas denúncias de assédio sexual e moral contra Pedro Guimarães. O TCU abriu essa investigação atendendo aí a um pedido do Ministério Público de Contas, né? A gente lembra que Pedro Guimarães deixou o cargo então na semana passada, após se tornarem públicas aí essas denúncias de funcionárias do banco que relataram aí ter sofrido do ex-presidente abordagens aí que configuram então assédio, tanto assédio sexual quanto assédio moral. Agora a gente fala no reajuste das tarifas da conta de luz em São Paulo, que começaram a valer a partir de hoje para os consumidores de todo o estado. O aumento médio será de 12,04%. O reajuste anual da tarifa é definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, tendo como base aí o contrato com a concessionária, ele foi aprovado então na última terça-feira. No mês passado, a ANEEL anunciou aí o reajuste de até 63% aí nos valores das bandeiras tarifárias, ou seja, né, uma cobrança extra aí na conta de luz para o período de julho, agora de 2022, até junho do ano que vem. A gente fala agora sobre uma outra notícia, que é o índice de preços aí ao consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo e que subiu 0,28% em junho, desacelerando em relação ao ganho aí de 0,42% que foi observado em maio, mas ainda acima do acréscimo aí de 0,13%, né, que foi verificado na última leitura aí na terceira quadricemana aí de junho, segundo dados que foram publicados então hoje pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. No sexto mês deste ano, 3 dos 7 componentes aí do IPC-FIP, né, perderam força. Foram eles alimentação, transportes e também despesas pessoais. Por outro lado, houve aceleração aí das categorias habitação, saúde, vestuário e também educação. Bom, depois de ser aprovado no Senado, agora é a vez dos deputados analisarem a PEC dos benefícios. O presidente da Casa, Arthur Lira, assinou um despacho para juntar outras propostas e dar mais celeridade à tramitação. O valor da PEC subiu para 41 bilhões de reais, com a inclusão ali do auxílio taxista com o pagamento de um vale gasolina de R$200. O texto já previa o aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, voucher caminhoneiro no valor de R$1.000, dobrar o valor do Vale Gás, subsídio para a gratuidade dos idosos no transporte público e também a compensação dos estados que reduzam as alíquotas de ICMS sobre o etanol. Pois é, e o ministro Gilmar Mendes, né, do STF, deu um prazo aí de 5 dias para que a União se manifeste então sobre a proposta aí de redução do ICMS. Segundo o ministro, a União não pode aí fazer uso de seu poder legislativo e esvaziar o poder tributário dos estados, tomando medidas que afetam a efetividade da existência do próprio federalismo cooperativo. Gilmar Mendes alerta que ou o governo e o Congresso voltam a discutir o assunto, compensando os estados pelas perdas que eles vão ter, ou o ministro poderá então conceder uma liminar, suspendendo os efeitos aí dessas legislações. Os combustíveis já estão mais baratos em boa parte do Brasil, depois que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece um teto para o ICMS. A gasolina já caiu cerca de 13,5% e o etanol está 3% mais barato. A redução é uma média entre os estados, já que alguns tiveram baixas maiores e outros uma queda menor. A maior queda foi no Mato Grosso, com mais de 6%.
Já no Amapá, a redução foi de apenas 0,05%. O Ministério de Minas e Energia acredita que possa haver ainda uma redução de até 20,9% no preço médio da gasolina para os consumidores. Mas os estados ainda buscam uma compensação, uma vez que a redução no ICMS impacta fortemente na geração de caixa dos governos. E o Fórum Econômico Brasil, Países Árabes está acontecendo hoje e reúne aí líderes empresariais e políticos do Brasil e também dos 22 países árabes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, queria participar aí do evento, acabou cancelando aí o seu discurso de última hora. Já o presidente Bolsonaro participou com uma mensagem gravada e ele ressaltou nessa mensagem, então, os investimentos entre os países e as boas relações entre eles, principalmente neste momento aí de crise que o mundo está enfrentando. Vamos ouvir um trechinho, então, do que disse o presidente Bolsonaro. Em momento no qual a comunidade internacional busca soluções para garantir a segurança alimentar do mundo, o elo entre o Brasil e o mundo árabe se fortalece. Nem diante dos desafios impostos pela pandemia, deixamos de desempenhar o nosso papel no suprimento de alimentos. O Brasil é hoje o maior exportador de proteína halal no mundo. Além do comércio de carnes de frango e bovina, cresce igualmente nossas exportações de açúcar, soja e trigo. Por outro lado, 26% dos fertilizantes que abastecem o agronegócio brasileiro vêm do mundo árabe. O ministro da Agricultura, Marcos Montes, buscou expandir essas parcerias em viagens recentes à Jordânia, Egito e Marrocos. A Argélia foi, em 2021, o principal parceiro comercial do Brasil no continente africano. O Egito, um dos maiores mercados para a carne bovina brasileira do mundo, é o primeiro destino das exportações brasileiras na África. Em matéria de importações, nosso principal fornecedor no continente africano tem sido o Marrocos, país que hoje ocupa a posição de terceiro maior provedor de fertilizantes do Brasil, atrás de Canadá e Rússia. Bom, e agora voltando a falar sobre os combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro também falou durante o final de semana, e quando ele esteve lá na Bahia, né, no evento da Independência da Bahia, falou sobre essa questão do ICMS e ele classificou como inadmissível a adesão de governadores do Nordeste a uma contestação judicial que busca impedir a redução do teto de ICMS de combustíveis apoiado pelo governo federal. Bolsonaro ainda prometeu que, caso a justiça não aceite a ação dos governadores, o Brasil vai ter um dos combustíveis mais baratos do mundo. Vamos ouvir. Brevemente, assim como eu já baixei ou zerei a maioria dos impostos federais, teremos o combustível, um dos combustíveis mais baratos do mundo. Obrigado, meu povo, pelo entendimento, pelo carinho e pela consideração. Dizer-lhes que a recíproca é verdadeira. E eu tenho um profundo respeito por todos vocês, homens e mulheres, independente de quaisquer outras condições. Pois é, tá aí então a fala do presidente Bolsonaro. E ainda sobre essa questão, né, que envolve a redução do ICMS, o governo do Rio de Janeiro vai se valer aí do Código de Defesa do Consumidor para tentar aí obrigar os postos de combustíveis a reduzirem o preço do litro de gasolina e também do etanol já a partir de hoje, segundo aí a Autarquia de Proteção ao Consumidor do Rio, né, o PROCON do Rio de Janeiro. A partir de hoje, então, será iniciada a operação chamada aí de Lupa na Bomba, que foi anunciada aí na sexta-feira passada, né, pelo governo do estado, e que na mesma data reduziu o ICMS, o Rio de Janeiro reduziu então o ICMS de 32% para 18%. O governo do Rio prevê queda aí de pelo menos R$ 1,19 no litro da gasolina e de 79 centavos no litro do etanol. De acordo com o PROCON, o posto aí que não reduzir o preço dos combustíveis vai ser autuado e pode ser também multado. Após essa autuação, será aberto um processo administrativo que pode gerar uma multa aí, cujo valor vai depender do tamanho da empresa e da infração cometida. A multa máxima pode ser aplicada aí pelo órgão de 12 milhões de reais. O governo disse esperar que a população ajude a denunciar os postos que não reduzirem aí os preços e também conta com a competitividade do mercado para assegurar a queda aí dos combustíveis. Bom, a gente traz agora a Alex André, que
continua aqui depois do estoque, aqui no Market também, para repercutir as principais notícias do mercado aqui com a gente. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Bros, que todos nos acompanham aqui no BMC Market. Bom, são muitos assuntos, né? Mas o assunto do combustível é que tem dominado aí os noticiários. A gente falou bastante em relação dessa queda aí no preço dos combustíveis, apesar de alguns estados ainda não aderirem, muitos governadores estão reclamando. Mas como é que o mercado enxerga agora essa queda dos combustíveis? Olha, Isabela, olhando por parte de vista em relação ao mercado e ao consumidor, uma visão positiva, né? A gente sabe que não é só o Brasil que está fazendo esse movimento, inclusive Joe Biden também está fazendo o mesmo tipo de movimento também, na Europa está subsidiando o gás, né? Então, o mundo inteiro está estudando formas de como, né, aliviar o impacto aqui na inflação, até mesmo em relação, né, ao desabastecimento do diesel, porque é um ponto que até deixamos de falar nos últimos dias, mas é uma questão que a própria questão da paridade de preço que foi implementada desde 2016 ali pelo ex-presidente Temer, em relação, né, ou seja, acompanhando os preços, né, do mercado internacional, foi as grandes justificativas do repasse de preço da gasolina e agora com essa diminuição, né, de impostos, né, ou seja, consequentemente, trazendo um alívio para os preços. Trazendo um alívio para os preços, a gente está falando do quê? De uma inflação melhor. Então, o impacto econômico direto, Isabela, sendo bem prático aqui, seria o quê? Né, os economistas agora revisando, né, ou seja, o IPCA, ou seja, revisando a inflação para baixo e, consequentemente, né, a gente vê ali no bottom line, ou seja, os números da economia no Brasil melhorando, né? Então, inclusive, a gente está falando aqui crescimento econômico, ou seja, PIB, todas as vertentes aqui que a gente está acompanhando, PMI, tudo aqui no Brasil, não de curto prazo, mas olhando para frente, a gente tem, né, perspectivas positivas muito melhores que vários países emergentes, né? Então, nem estou falando aqui na América do Sul, mas olhando para a Turquia, olhando para a Índia, olhando para a China, a gente fica bem na foto, né? Ou seja, não significa que nós somos os melhores do mundo, né? Ou seja, em relação à economia, a gente sabe de ter nossos problemas, nós somos emergentes, mas olhando para os nossos pares aqui relativos, nós estamos muito bem e temos perspectivas ainda de melhorar esse cenário. Claro que não é um cenário perfeito, como eu disse mais uma vez, mas um cenário que a gente tem melhorado bastante e a questão da pauta dos combustíveis pode ajudar, porque até mesmo a arrecadação, né, tem visto muito forte e isso tem como balizador ali, né, como a questão dos gastos, que muita gente tem criticado em relação aos 40 bilhões de reais, né, Isabela? Tá certo, Alex, é isso aí. Vamos chamar o nosso primeiro convidado, que já está aqui com a gente, que é o Vandick Silveira, economista, para participar aqui da nossa conversa. Tudo bem, Vandick? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Estou aqui à disposição de todos. Tá certo. Vandick, vamos começar então falando aí sobre essa questão que envolve a economia americana, né? A Bolsa por lá teve aí o pior primeiro trimestre da história, né? Então eu gostaria de ouvir uma avaliação sua aí para quais motivos para isso, também sobre essa sensação geral aí de uma crise econômica por lá. Bom, o maior problema que assola a economia americana foram vários anos de boom, né? Nós tivemos esse boom econômico desde 2008, com o começo da crise financeira, o PIB americano caiu e depois retomou de maneira virtuosa, certo? O último trimestre do ano passado, os Estados Unidos cresceu quase 7%. A Bolsa, somente em 2021, recebeu aporte de 1,08 trilhão de dólares, que foi mais do que os aportes recebidos nos últimos 19 anos antes de 2021. Quer dizer, então existiu uma pujança, e essa pujança nos Estados Unidos, ela teve como seu combustível taxas de juro muito baixas, talvez irresponsavelmente baixas por muito tempo. E a gente acabou tendo investidores, os agentes de mercado, fazendo investimentos numa série de ativos que talvez, se os juros não tivessem tão baixos, né, esses agentes de mercado acima da média do que seria o CDI americano, etc., aportaram dinheiro em atividades principalmente associadas à tecnologia que não trouxeram retornos. Então a gente sabe que existe um número de ativos que a relação de preço das ações para o lucro são algumas vezes 40 vezes, até mais do que isso. Essa será uma média até algumas semanas atrás, antes de começar essa confusão, e com a necessidade, né, simultânea de um aumento de taxa de juro com uma certa
agressividade, porque a inflação americana atingiu o que é o maior índice de 40 anos, próximo dos 9%, maio registrou 8,6%. Quer dizer, os Estados Unidos está superaquecido por uma condição monetária que é favorável a investimentos, dinheiro ficou barato, as pessoas foram às compras, os imóveis se multiplicaram de preço, nós estamos vendo uma bolha, e essa bolha tem fim com o aumento de taxa de juro. Então isso é o que está criando essa grande confusão na economia americana. Conforme a taxa de juros sobe, né, a atividade econômica desce, porque o custo de oportunidade do dinheiro é maior. Então, para nós economistas, quando a gente fala de taxa de juro nada mais é do que o preço do dinheiro. Do mesmo jeito que um sapato tem o seu preço pendurado lá, tem o seu tagzinho que diz que o sapato custa R$250, a taxa de juros é o tagzinho do preço do dinheiro. E faz com que as pessoas, quando a taxa de juros aumenta, elas têm um incentivo de poupar. Elas deixam de gastar, elas passam a cuidar desse dinheiro porque ele custa mais relativamente. O custo de oportunidade serve. Então, com isso, a atividade econômica cai e o país pode entrar em recessão. Então, existe uma expectativa, essa expectativa, eu diria que é quase certo, que a gente vai entrar, né, nos Estados Unidos, uma recessão mais para o final desse ano. Pode ser uma recessão técnica, né, quer dizer que são 2 trimestres seguidos de decréscimo, né, de PIB, o PIB cai, e isso pode ter duas maneiras de serem lidadas. Tá? Se for uma queda, que a gente chama de um soft landing, que é uma aterrissagem leve, né, não uma aterrissagem forçada, a economia ela desacelera, passa 2, 3 trimestres em negativo e depois ela retoma o seu caminho, e os Estados Unidos têm uma economia muito pujante. Agora, a grande preocupação do mercado hoje é que essa queda não seja uma queda leve, que as pancadas, como a gente viu, né, duas semanas atrás, a expectativa do mercado era uma subida, uma elevação de taxa de juros dos Fed Funds de 0,5%, e o presidente, junto com o grupo que comanda o Fed, fizeram uma elevação de 0,75%, surpreendendo o mercado e sinalizando que naquele arsenal ainda tinha muita munição para queimar, que as taxas de juros poderiam subir muito rapidamente e de forma agressiva, e dessa maneira reverter as expectativas, que é a variável mais importante para determinar a inflação. A expectativa de inflação, ela em si mesma gera a inflação, porque as pessoas agem e mudam os preços. Então, como a taxa de inflação nos Estados Unidos se mostra um pouco resistente aos aumentos de taxa de juros e às falas do Banco Central, então, a partir do momento que o Banco Central americano agiu de uma maneira a surpreender o mercado, elevou a taxa acima do que havia sido precificado, quer dizer, que as pessoas já tinham apontado dentro das suas avaliações os ativos, isso criou uma celeuma e fez com que o mercado se revoltasse, eu diria, ou tivesse uma atitude mais pessimista, e por isso essa queda brusca no valor das ações americanas na semana passada. Faz sentido? Sim, né? Inclusive, se fala muito, né? A gente está falando da alta inflação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E a inflação de lá, pelo menos, é a maior desde os últimos 40 anos, né? Em maio atingiu ali 8,6%. E o Fed, aliás, 8,6% na Europa, na zona do euro, né? E o Federal Reserve segue elevando a taxa básica de juros, né? Eu queria saber, na sua visão, de fato, há uma grande possibilidade de uma recessão, assim como se fala ali da Europa, nos Estados Unidos também. Aqui no Brasil já tem uma revisão ali da retração, se falava muita retração da economia até o final do ano, agora essa retração já estão passando ali para o ano que vem. Nos Estados Unidos, você acredita que a recessão não realmente vai se agravar, vai acontecer? Ou não, vai ter
um momento que, assim como no Brasil, vai dar uma estacionada, vai ter uma recuperação? Bom, tudo indica, né? A economia, a gente não tem bola de cristal, a gente trabalha com modelos matemáticos, estatísticos e geramos probabilidades diferentes para eventos que são incertos. Mas, de acordo com os meus modelos e os modelos que são utilizados pelo Banco Central americano e por bancos de investimentos e por acadêmicos em geral, a expectativa é que os Estados Unidos, mais para o final desse ano, provavelmente no quarto trimestre, deva entrar em recessão. Se isso não acontecer no quarto trimestre, certamente acontece no primeiro trimestre do ano que vem. Por que que eu digo isso? Nós observamos que as taxas de inflação são muito persistentes. Os preços são sticky, eles são pegajosos e eles estão tendo dificuldade de cair. Mesmo perante a uma ação mais agressiva por parte do Fed, com aumentos, como eu disse, que não estavam precificados, eles não eram antecipados pelo mercado. O mercado antecipava um aumento de 0,5%, e aí o Fed elevou a taxa básica de juros, o Fed Fund, que seria análogo à nossa Selic, em 0,75%. Pairando entre um espaço de 1,5% e 1,70% em termos de custo do capital lá dentro. Com isso, essa expectativa de inflação, a gente espera que ela se reverta e passe a baixar. Essa é a grande questão que determina a recessão dos Estados Unidos. Obviamente, somado a esse cenário interno, que tem a ver com as expectativas de inflação, a dificuldade dos preços responderem à ação do Fed, e as expectativas por parte do mercado. Existe o ambiente externo. Nós temos um ambiente externo com aumentos progressivos no custo do petróleo e dos seus derivados, combustíveis em geral. Os Estados Unidos está hoje experimentando o maior preço já registrado de gasolina em valores reais. Inclusive, são valores que estão muito próximos ao da década de 70, quando houve a crise do petróleo. Houveram 2 crises durante aquela década. Então, o preço está muito perto daquele patamar, preço real descontado da inflação. Outro ponto muito relevante é que existe uma guerra relevante entre uma das superpotências militares do mundo que invadiu um país soberano, que é a Ucrânia. E houve uma série de disrupções, principalmente de petróleo e gás russo, que isso prejudica tanto os Estados Unidos como a Europa e como o mundo. A Rússia e a Ucrânia são os 2 maiores produtores de trigo do mundo, fora outros tipos de produtos, como minérios muito relevantes. Existe um embargo muito pesado, sanções contra movimentação de produtos russos, que alimentam o mundo inteiro desse tipo de commodity. Então, isso cria problemas em disrupção de cadeias produtivas e de distribuição de produtos. Faz com que os produtos desistentes hoje subam de preço, essas commodities, principalmente o trigo, principalmente o óleo e gás, que seria o petróleo e o gás, e afeta a vida dos americanos e do resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então não tem muito como fugir de uma desaceleração da economia americana. A grande pergunta é aquilo que eu posicionei na minha abertura. Se essa recessão, que deve acontecer mais para o final desse ano ou começo do ano que vem, vai ser uma recessão de um pouso leve, suave, o Federal Reserve, o Fed, vai trazer a economia para baixo com aumentos progressivos de taxa de juros, que serão computadas nas contas das empresas, dos agentes econômicos e das famílias, e com isso a gente vai ter um soft landing, que seria um pouso mais leve. Entretanto, existe uma chance que esse pouso não seja leve. Pode ser um pouso de emergência, sem o trem de pouso e uma barrigada com a fuselagem do avião. Se a dose de aumento de taxa de juros, Fed Funds, realmente forem muito agressivos, e a gente não sabe hoje exatamente onde é que vai ser esse nível que quebra as costas do camelo, portanto, a gente tem uma situação difícil, porque
o Fed tem a obrigação de manter a paridade do poder de compra do dólar, tem que trazer para baixo a inflação, a meta de inflação é 2%, e eles estão próximos de 9%. Então ele vai ter que agir para poder entregar a sua meta. Só que ao entregar a sua meta, existe uma probabilidade que não é desconsiderável, e daí a grande problemática nos mercados e principalmente nas ações americanas, é que a dose de taxa de juro pode ser muito elevada e fazer com que o mercado entre naquele território de pessimismo, onde a gente preserva o caixa, não faz investimento e dessa maneira a economia desaba mais do que necessário, e isso pode ser uma grande problemática para o povo americano, para a economia americana e para a do mundo. Os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, responsável por quase 1/4 do comércio mundial. Henrique, muito obrigado aí por participar aqui na BMC. Eu queria trazer uma pergunta para você em relação a 2 pontos. Primeiro, você estava falando em relação à dificuldade em questão da Europa. Você está comentando muito Estados Unidos, mas a Europa também está no mesmo caminho ali, até mesmo, na minha opinião, mais difícil do que os Estados Unidos, né, por motivos óbvios aqui. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a fragmentação do euro, que acho que é um ponto que a gente está trazendo uma herança de um problema lá de trás, né, que com o Covid piorou ainda mais a questão fiscal dos países. E o outro ponto que eu queria também trazer aqui uma pergunta para você, se daqui nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, se a China pode ser protagonista, ou seja, em relação aos Estados Unidos, né, ou seja, se a China ainda tem chance de caminhar aí com um protagonismo maior do que os Estados Unidos nos próximos anos. Será que isso pode ser realidade? Já está caminhando para isso? Qual que é a sua opinião? Bom, muito obrigado. Essa é uma excelente pergunta, tá certo? Eu acredito que a Europa deva entrar em recessão antes dos Estados Unidos. Eu vejo a Europa numa situação muito fragilizada, aliás, ela sempre esteve fragilizada. Eu morei muitos anos na Europa, assisti de perto o colapso da Europa durante 2008, 2009, 2010, assisti àquela devastação, a falta de capacidade e competência dos governos e do Banco Central Europeu para agir de uma maneira decisiva, como o Fed nos Estados Unidos fez. E devo dizer que até o Banco Central brasileiro, em 2008, teve uma atuação muito positiva que nos salvou de uma crise muito pior, muito mais arraigada. O que eu vejo a Europa tem uma dificuldade muito grande porque a zona do euro, ela é uma zona de cooperação econômica e uma zona de uma moeda única. No entanto, ela não tem cooperação ou coordenação total política, que impactaria necessariamente na política fiscal. Então, muitos países que a gente sabe que eles tramitam, eles abusam das taxas de juros que são conquistadas pelo euro, principalmente por causa da presença da Alemanha, que é um país que sempre combateu inflação, que sempre foi muito responsável fiscalmente. Então, países como a Espanha, que está numa situação muito ruim, a inflação já passa de 11%, Portugal, que não está tão ruim, mas sempre tem condições complicadas, a Itália, que é uma desmoralização total a situação fiscal da Itália, não é de hoje, é um projeto já que dura muitos anos a destruição fiscal da Itália, né? Então, o que a gente vê é a falta de poder do Banco Central Europeu ou do Parlamento Europeu de controlar gastos em países e apenas ter acesso à política monetária. É muito difícil da gente combater esses excessos. Aliás, é impossível combater esses excessos. É mais ou menos como o Brasil, quando a gente abandona o teto de gasto e a gente tem uma coalizão entre presidente tentando reeleição, junto com um Congresso Nacional dominado pelo Centrão, em que quer criar benesses sem aumentar a taxa de juros, sem aumentar impostos e sem ter a contrapartida de corte de gastos. Então é a mesma coisa que acontece na Europa. Agora imagina uma zona composta por mais de 15 países e cada um tem sua escolha, né, de como vai tocar a sua política fiscal, sendo que tem um Banco Central que responde para tudo isso. Quer dizer, para mim, isso é um caminho ou a receita do bolo para desastres frequentes.
Então, a minha expectativa é muito negativa para com o euro e para com a Europa ainda esse ano. Situação na Europa, eu não acredito que possa ser um soft landing, uma aterrissagem leve. Eu acredito que a inabilidade, a inação do Banco Central Europeu, que mesmo frente a um aumento recorde de inflação na região, tá? Países como a Espanha chegando próximo dos 11%, a Itália 9%, a Alemanha em 9%, quer dizer, um número muito elevado, ainda não tomou uma decisão de aumentar a taxa de juros. Eu não sei o que eles estão esperando, eu não sei. No meu livro de política monetária, de política monetária e banking internacional, a atitude do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, está sendo irresponsável com a maneira com que ela está tratando a questão do aumento de taxa de juros, que é urgente, necessita ser feito, e não é um aumento de sinalização gradual de 0,5%. Nós estamos falando que precisa haver a vulga paulada para trazer as expectativas, arrefecer as economias e trazer os preços em linha com a meta. Essa meta não vai ser alcançada em 2 anos. A gente vai ter metas, a gente vai ter números de inflação superior aos 5%, 6%, mesmo após esse ano, que deve chegar na casa dos 10%, 11% para a região toda. Qual o número para a taxa de juros até final do ano para a zona do euro? Por enquanto está na taxa zero. A minha expectativa, e se eu fosse o presidente a minha expectativa deveria estar em torno de 2,5% a 3% no mínimo. Quer dizer, o quanto mais o Banco Central Europeu demora para reagir, a reação vai ter que ser muito mais agressiva e muito mais custosa. É a minha crítica, inclusive, para o Banco Central brasileiro, que a gente demorou para agir e a gente optou por um gradualismo. Esse gradualismo está precificado pelos agentes econômicos e a gente vai dando pancadinhas de 0,5%, 0,75%, e a gente não consegue arrefecer a inflação. IPCA 15 saiu semana passada a 0,69%, quer dizer, é um número muito alto. A nossa meta para esse ano de taxa de juros a nossa meta de inflação para esse ano é 3,25%. Só nos primeiros 5 meses do ano a gente já acumulou 5% de inflação. Anualizados, né, os últimos 12 meses, se a gente pensar em 12 meses consecutivos, nós ainda estamos em 12%. Quer dizer, é a mesma situação que eu vejo para o mundo. O Brasil tem uma situação mais complicada, né? Nós temos uma moeda que ela se desvaloriza toda vez que o dólar sobe. Então, a gente tem essa encomenda de inflação através do câmbio. A zona do euro, tradicionalmente, não tem, mas vai ter, porque vai cair perante o dólar. Então, a gente tem uma situação muito complicada. Tem uma segunda pergunta com relação à China. Eu vou ser bem objetivo com relação à China. A China é um país que tem feito uma trajetória incrível, principalmente desde o final dos anos 80 ao presente. Quer dizer, em 30 e poucos anos, 40 anos, a China se tornou uma superpotência econômica. No entanto, a gente não pode esquecer que a China é um país que tem 1,6 bilhão de habitantes e ela tem apenas 350, 400 milhões de habitantes nessas zonas especiais, onde existe essa pujança toda. Existe mais de 1 bilhão de pessoas na China que vivem em situações de esqualidez, né? Situação muito precária. Então a gente não pode confundir a China com aquilo que a gente vê com aquilo que a China é. Eu já estive na China diversas vezes e fico maravilhado com Xangai, fico maravilhado com Guangzhou, com Hong Kong, etc. Só que a realidade da China não é essa. A realidade da China é esse 1,2 bilhão de pessoas, 1,3 bilhão de pessoas que vivem em condições de miséria. Então eu não acredito que em 10 anos a China vai resolver o seu problema interno, que é um problema muito sério, e vai conseguir resolver e conseguir rivalizar os Estados Unidos como um banco central final. Por exemplo, o Fed, para todos os efeitos, poderia patrocinar uma série de intervenções se o mundo descambar, né, como foi feito no ano de 2008, e o Fed tomou a liderança de ações com o QE, que a gente chama Quantitative Easing, que baixou taxa de juros abaixo de zero, taxa real de juro negativa.
né? E dessa maneira tentou impulsionar as economias, principalmente a economia dos Estados Unidos, mas a economia dos Estados Unidos alavanca o resto do mundo. Quer dizer, eu não acredito que a China tenha esse efeito. A China tem esse efeito com alguns países, como o Brasil. A China é um outro problema que eu vejo no horizonte. Eu vejo a economia chinesa se arrefecendo, o governo chinês sendo muito estoico e talvez cabeça dura com relação ao combate à Covid, ao invés de existir um equilíbrio entre qual é o número de pessoas que vão se infectar, o que a gente está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, a Europa está fazendo, o governo chinês tem uma perspectiva de zero infecção de Covid. Para fazer isso, as restrições sociais e econômicas são gigantescas, principalmente em zonas manufatureiras que exportam para o mundo inteiro. Quer dizer, isso cria profundas disrupções na economia chinesa, na economia mundial e no Brasil, que é o nosso maior parceiro econômico, sendo responsável por mais de 25% de tudo, que é quase 30% de tudo que é comprado e vendido no Brasil. Quer dizer, a China ela tem grande impacto, sim, mas a China ainda não é uma economia com um poder de expansão e retração que a economia americana tem, e vai demorar mais um tempo para a China poder chegar lá, se conseguir chegar lá. Eu não aposto que a China seja esse rival dos Estados Unidos em pouco tempo. Pode até ser, mas vai demorar um tempo. Alguma pergunta sobre esse tema? Alex quer fazer o Alex. Não, você estava falando na questão do manufatureira, né? Um ponto interessante. Estava até falando com a Isa aqui, mandando um gráfico para ela aqui de curiosidade, que é a questão, né, da balança, né, comercial, né, principalmente com a questão da energia, né? Ou seja, a Alemanha ela se pautou em crescer muitos anos, né, em relação com a energia barata da Rússia, né, que teve ali essa vertente da manufatureira muito forte. E agora está um movimento ao contrário, ou seja, a gente sabe que a energia está muito cara por lá, na questão da Europa, né, a Alemanha que tem a maior vertente, né, em relação ao crescimento econômico, enfim, a questão da industrialização. Nessa visão em relação ao crescimento econômico, nessa questão de energia, o principal vetor ali de queda seria pela Alemanha em si, ou você acredita que o buraco é muito mais embaixo do que isso? Você falou de Itália, você falou de outros países também que já estão com uma situação fiscal muito difícil, mas que realmente salvou mesmo nos últimos anos foi a Alemanha, né? Se não fosse pela Alemanha muito forte em relação a, não digo muito forte, mas digo mais robusta que outros países, principalmente nessa questão manufatureira, mas agora está vindo o jogo virar, né? E um ponto ruim. Então isso pode acelerar ainda mais, ou você acredita que o buraco é mais embaixo do que isso? Eu acredito que o buraco é mais embaixo, porque existe uma relutância por parte do Banco Central, porque entende que lançaria necessariamente as economias mais precárias como a Espanha, como a Itália, como Portugal e algumas outras economias do leste europeu que adotaram o euro em recessão, e isso seria muito prejudicial. Colocaria um efeito uma responsabilidade muito grande nas costas da Alemanha, que tem visto o seu PIB, a sua exportação, o seu PIB de exportação sendo reduzido no último ano, no último trimestre. Hoje saíram dados a respeito da Alemanha, as exportações caíram de maneira notáveis, tá? E isso é um grande problema para a zona do euro, porque uma Alemanha em recessão, ela puxa o resto da Europa para a recessão. Outro problema muito sério é que o equilíbrio está no problema fiscal dos outros países. A Alemanha não tem um problema fiscal, a Alemanha é um país extremamente reto no que tem a ver, liso no que tem a ver com questões fiscais, uma vez que ela sabe que a política fiscal sem pesos, né, e contrapesos, ela pode criar inflação e pode criar problemas para a estabilidade econômica. Pelo outro lado, outros países que são o que a gente chama em economia de free riders. Free riders são aquelas pessoas que entram que andam sem pagar, que entram no trem e andam sem pagar, os free riders, né? Grande parte da Europa é free rider na economia alemã, e o poder que a economia alemã tem, né, de trazer reservas de moeda forte para dentro da Alemanha através da exportação, tá, que é muito importante. Isso em si controla muito a inflação,
com a queda dessa entrada de dinheiro dentro da zona do euro, a entrada de euros, né, o euro tende a se enfraquecer, quer dizer, ele vai ter uma queda perante o dólar e outras moedas fortes. Isso em si já é necessário para começar, e é necessário e suficiente para começar a gerar inflação. É a questão do repasse inflacionário via câmbio. Todos os países sofrem disso. A inflação na Europa não é tão problemática com isso, porque a Alemanha, principalmente, e outros países como a Holanda, etc., que são exportadores, atraem muito dinheiro para dentro. No entanto, no momento onde o mundo não está comprando tanto, o mundo está preocupado, os custos de importação em função do aumento de taxa de juros, cria uma tendência de preservar o caixa, tanto empresas, pessoas, famílias, isso gera um problema para a totalidade da zona do euro e para a União Europeia, que zona do euro é uma coisa, a União Europeia é outra, né? Nós temos a União Europeia, que são 27 países, a zona do euro é um número menor de países, 15 países que adotam a moeda única. Nem todos os países adotam a moeda única. Esses países sofrem mais com relação à política monetária, porque eles têm controle da política fiscal, eles podem gastar o que eles quiserem, como eles quiserem, e na hora que a taxa de juro começa a subir, o custo de rolagem da dívida desses países começa a disparar, porque apresenta um maior risco de default, não pagamento. A Itália já está disparando os spreads da Itália, a Espanha também. Então, tudo isso mostra essa vulnerabilidade da Europa. E com a Europa, e com a Alemanha um pouco mais, cansada, começando a mostrar um certo cansaço e sem exportar, isso marca uma péssima notícia para o resto da Europa. Van Dijk, ainda falando de Europa, né, qual poderia estar sendo a leitura da Lagarde, então, já que a gente tem visto insistentemente aqui, todos os participantes aqui, os economistas que participam com a gente, fazendo críticas, né, à política fiscal dela por lá. Qual seria a visão dela, no seu entender, hein, de Lagarde lá na Europa? Lagarde de formação, ela estudou na Cienspo, uma escola tradicionalmente, do ponto de vista econômico, 15 anos. Então ela tem uma visão que mais gasto público pode ajudar a elevar a economia, mesmo com o custo maior de inflação. Tem muita gente até que acredita nisso aqui no Brasil, só que a gente já brincou com esse pensamento durante os anos 80 e 90 e nós somos recordistas mundiais de inflação. Quer dizer, hoje em dia a gente voltou a brincar com isso, né? Quando a gente suscita que o teto de gasto tem que ser elevado porque a gente está crescendo muito, aquela coisa toda, né? Que a gente tem que levantar ou abolir o teto de gasto, tem candidato falando em cortar o teto de gasto, a Argentina jogou fora o teto de gasto e viu o que acontece. Então a minha leitura é que ela tem uma visão ideológica keynesiana, ela não está persuadida por dados, e eu acredito que existe um nível de irresponsabilidade por parte do Banco Central Europeu em não agir. Tá? Até um pouco tempo atrás eu não chamava de irresponsável, eu achava que era uma expectativa de arrefecimento da inflação. Como a gente já notou que a inflação ela não está facilmente suscetível a falas duras de Banco Central e nem de expectativas de eventos negativos como uma recessão, né? A gente está vivendo um momento de estagflação em grande parte do mundo, né? O Brasil vive estagflação por um bom tempo, tá? Não adianta dizer que cresceu 4,6%, porque a média de crescimento nos últimos 40 anos é de 1,5%. Quer dizer, então a gente não cresce mesmo e a inflação voltou a ser um problema. Então grande parte do mundo está nessa situação de crescer pouco ou muito pouco e a inflação, né, saindo do controle. Eu chamo a atitude de esperar para ver o que acontece, ideológica do ponto de vista de escola de pensamento, irresponsável pela falta de atuação. Agora, o que está pesando para ela é a condição dos países mais vulneráveis, que uma elevação brusca da taxa de juros certamente coloca já de cara Espanha, Portugal e Itália automaticamente em recessão.
Quer dizer, é uma questão de 2, 3 meses a gente começa a ver que a economia está caindo, despencando. É diferente de economias muito mais plásticas do ponto de pauta e de indústria, como a Alemanha, como a França, como a Holanda, como a Bélgica, Luxemburgo. Quer dizer, é diferente. Uma questão de esperar para ver. Eu acho que já demorou, não dá mais para acomodar essa inflação. Agora, tem uma coisa importante, né? Que é aquele conluio que Banco Central e governos têm. É mais fácil no Brasil ou nos Estados Unidos, porque só tem um governo e um Banco Central. Na Europa você tem diversos governos e um único Banco Central, mas existe a famosa cunha inflacionária ou o imposto inflacionário. Como esses países, todos os países europeus têm mais de 100% do seu PIB, de vez em quando alguns países têm mais de 200% do PIB em dívida pública, quer dizer, quando você tem uma taxa de inflação muito alta, em termos nominais, a dívida pública cai. Quer dizer, a gente há pouco tempo estava animado aqui no Brasil que a dívida pública estava caindo, tinha chegado a 78%, 76%, que vinha de 95% para 76%. Meus caros, isso aconteceu por 2 razões. Não é porque o governo atuou ou porque o governo foi sagaz em redução da dívida pública. O governo teve sorte. Primeiro, teve um boom de commodity que entrou moeda para dentro. Segundo, teve uma inflação muito forte que corroeu a inflação, né, que corroeu a dívida, e teve um boom de arrecadação, principalmente por causa de combustíveis, né? Agora, não houve um processo pensado e desenvolvido para fazer com que a dívida pública caísse. Sem inflação, a gente estaria no patamar dos 90 e alguma coisa. Tá certo, Vandic. Queria agradecer aqui pela excelente participação aqui. Uma aula, né? Muito bom. Uma aula, exatamente. Obrigado. Estou aqui à disposição de vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Bom saber. Muito bom. Um abraço, boa tarde, até a próxima. Até mais. Bom, agora eu queria chamar o Alex André aqui para repercutir um gráfico que ele acabou de comentar comigo aqui, queria colocar na tela um gráfico que relaciona o PIB com o preço do petróleo, é isso mesmo, Alex? É bem legal, acho que um ponto que a gente estava comentando agora com o Vandic, né, em relação às preocupações que a gente tem aqui no Brasil, claro que a gente não pode esquecer também de tudo que a gente está passando, o ano eleitoral, mas esse gráfico acho que retrata muito bem. Pessoal, isso não é a explicação, né, que o Brasil vai crescer só por causa disso. Aqui a gente está falando de correlação, ou seja, a gente tem 2 vertentes aqui. A gente tem o GDP, ou seja, o PIB brasileiro, né, nessa linha aqui, né, preta, e nessa linha pontilhada azul a gente tem o preço do petróleo. A gente está falando desde 2010, ou seja, o crescimento do Brasil versus o preço do petróleo. E a gente vê uma correlação muito alta, ou seja, à medida que o preço do petróleo sobe, né, consequentemente o Brasil também, que é um exportador de commodities, né, e principalmente de petróleo, né, ao longo do mundo, ele acompanha esse crescimento. A gente viu uma queda muito grande em 2014 2016, quando teve ali a crise do xisto também lá dos Estados Unidos, né, e o preço do petróleo caiu forte. E olha o que aconteceu também ao longo do Brasil. Claro, a gente está falando em relação ali ao ano dos governos da Dilma, né? Então a gente viu ali também o PIB caindo muito forte. E olha que interessante, também durante a pandemia, né? O petróleo também caiu muito forte, né? Ali em 2020, depois se recuperou. O crescimento do PIB também foi em V, né? Como o próprio Guedes comentou bastante naquela época. E agora a gente está falando de um petróleo na casa de 120, né? 120 dólares o barril. E a gente não tem visto esse crescimento, né? Ou seja, a gente teve uma revisão de expectativa, né? Que era uma queda de 0,75, né? Ou seja, chegaram até a falar uma queda de 1% ou mais, e agora os economistas estão revisando essa alta, né, do PIB até 1,5%. Por que não acompanhou a inflação? Eu acho que é um ponto interessante, Isa, que a gente está num momento atípico, né? Eu acho que a gente comparar, por exemplo, com 2008, né, que nem está nesse gráfico aí, mas em outras crises passadas, até com o choque do petróleo, né, anos 70, porque o primeiro semestre, falando dos Estados Unidos agora, né, o primeiro semestre dos Estados Unidos foi o pior desde os últimos 50 anos, que é ali nos anos 70 e 80. E um ponto interessante, quando a gente reflete para o Brasil, inflação, Isa, é um ponto interessante, né? A inflação é um ponto que afeta sim, mas o que a gente tem que colocar na conta agora, o que realmente se o Brasil vai acompanhar, olhando para frente, não olhando para trás, é que o Brasil agora, com esse patamar, né, de preço, né, quando a gente fala em relação ao preço do petróleo,
a gente sim tem uma vantagem muito competitiva, porque quando a gente olha para os players globais, a gente está excluindo agora um grande player que é a Rússia, né? Que a Rússia agora ele tem ali as sanções, né? Ou seja, inclusive mesmo que a Rússia está exportando mais, inclusive até saiu uma matéria agora ao longo desses dias que a Rússia está exportando mais do que o pré-guerra, ou seja, antes da guerra, do que agora. Mas a gente sabe que são players estratégicos, né? Não era como, por exemplo, na própria Europa. E o Brasil se torna um player, sim, relevante, inclusive outros players que estavam fora do baralho, que era no caso ali de Venezuela, começam também a mostrar ali o protagonismo, por exemplo, o Irã, que também tem relação tratado também em relação do próprio Irã, mas o Brasil a gente sabe que é um player estratégico muito grande em relação às commodities. Então, olhando para frente, eu acho que em relação à inflação é um ponto que o mundo inteiro está sofrendo, então não é exclusivo ao Brasil, por isso que eu não falo que é um ponto decisivo, mas olhando para frente, ou seja, deixando de olhar para trás, então, de novo, essa correlação, né, é muito alta, ou seja, tudo parece, né, ou seja, não estou falando só desse gráfico, pessoal, né, estou excluindo todas outras variáveis, estou falando desse gráfico. Caso o preço das commodities, né, fiquem em alta, né, o Brasil tende-se, né, a beneficiar em relação ao crescimento. Não estou falando na questão da inflação. A inflação é outro ponto, a gente sabe, porque quando a gente olha para crescimento, olha o que está acontecendo na Europa, que o Van Dijk acabou de dar uma aula aqui. Né? A Europa, né, a Christine Lagarde, está deixando, né, a inflação comer solto, está deixando a inflação andar, mas está tendo crescimento? Está tendo crescimento, né? Ou seja, as pessoas estão consumindo, estão injetando dinheiro, né? Como ele próprio disse, ou seja, a própria Christine Lagarde tem uma escola ali keynesiana, ou seja, que indica que o Estado resolve os problemas, né, com impressão de dinheiro. Então ela está fazendo isso, não aumentou juros até o momento, mas olha as consequências que estão acontecendo agora. Então a própria fala dele é o que intitula o que está acontecendo no mundo inteiro. E o Brasil agora está indo numa direção, né, de aumento de juros, chegando próximo ao fim do ciclo, né, com essa relação já possivelmente pode acontecer no ano que vem em relação ao fechamento de curva, a gente pode se beneficiar bastante em relação ao crescimento econômico e caso, né, o preço do petróleo acompanhe, deve ser uma vertente, né, positiva ao longo do Brasil. Tá? Então acho que esse gráfico é bem interessante. Eu não falo nem da performance em relação à valorização e desvalorização, eu digo da correlação, né? Realmente a gente não tem como negar, a correlação é muito alta, né, ao longo dos últimos 10, 15 anos, Isabela. É isso aí, Alex André, tá certo. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, então daqui a pouquinho a gente volta aí, continuando o nosso BMC Market. Fique com a gente, até já. BMC News, informação que gera valor. Customer support, what can I do for you? Yeah, I can't access my trading account. Can you help me? I'll see what I can do. Could you wait a second? Stop calling him, you hear me? I'm moving on, you should too. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades Online Broker since 2001. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos.
Renda fixa pagando 12,75% ao ano por tempo limitado. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta com o BMC Market, agora para umas notícias aqui internacionais. A gente volta a falar sobre a questão do Covid lá na China, né? Porque cidades do leste do país aí apertaram as restrições novamente, depois que surgiram novos grupos aí de contaminados pelo coronavírus, representando então aí, segundo a China, uma nova ameaça à recuperação econômica do país, né? Sob a rígida política aí de Covid-0 que foi implementada pelo governo. A cidade de Wuxi interrompeu as operações em muitos locais públicos, incluindo aí o comércio, lojas, supermercados e os serviços lá de refeições, né, os estabelecimentos, os restaurantes foram suspensos e o governo aconselhou as pessoas aí a trabalharem também de casa. O famoso lockdown, né? As autoridades da China pediram aos moradores que não deixem a região, a menos que seja necessário aí, depois que foram relatados então 42 novos casos assintomáticos ainda no sábado. A gente percebe pelos números que a política lá na China é bem restrita com relação a isso. O condado de Xi, na província de Anhui, colocou 760 mil moradores então em lockdown e suspendeu aí o tráfego público depois de registrar aí 288 casos no sábado. Anhui foi responsável pela maioria dessas novas infecções na China, relatando então 61 casos sintomáticos e 231 assintomáticos. Xangai, o centro financeiro aí mais populoso da China, relatou um caso apenas de coronavírus fora aí das áreas de quarentena da cidade. Mais uma notícia aqui sobre a economia lá na zona do euro, né? O índice de preços aos produtos da zona do euro, o produtor da zona do euro, avançou 0,7% em maio, na comparação com abril, segundo dados aí da Eurostat, né, a agência oficial de estatística da União Europeia, dado divulgado hoje, e o resultado ficou abaixo aí do esperado pelo mercado, com expectativa aí de 1% aí, né, nesse período. Com isso, a taxa anual do índice desacelerou para 36,3% em abril, ante os 37,2% que foi observado no quarto mês deste ano. É isso então, o Alex, temos novamente essa preocupação com números do Covid lá na China e mais esse dado aí do IPP lá na zona do euro. Legal, o Brosco. Essa questão da China acho que sempre vai acontecer, né? A China ela sempre está com essa política de Covid-0 e a China é uma caixa preta, né? A gente não sabe o que realmente está acontecendo por lá. Então, eu acho que o fator China é um fator exógeno em relação ao Brasil, afeta diretamente, mas é um fator totalmente ali fora de controle, então a gente realmente não sabe o que de fato acontece. Mas a gente tem que acompanhar, porque tem uma vertente importante aqui no Brasil, que é a parte do minério de ferro, né? Ou seja, commodity, minério de ferro, que afeta diretamente a Vale, siderúrgicas, enfim. Então, é um ponto interessante a se considerar, sim, quando a gente olha para commodities, né? Inclusive, eu estava falando daquele gráfico lá atrás, né? Que, voltando àquele gráfico que estava falando em relação ao petróleo, mas quando a gente pega o gráfico de commodities da Bloomberg, né? E compara com o EWZ, que é a nossa bolsa, né? O Ibovespa, em dólares, a gente também tem uma correlação muito alta, ou seja, o Brasil, como eu disse, né? O Brasil, o Ibovespa, né? O índice de commodities, né? Mais de 60% é composto, né? Por ações, né? Que tem um peso representativo aqui de commodities, principalmente Petro e Vale. Então, olhando, né, para uma métrica assim, em relação que as commodities podem continuar em alta, consequentemente, olhando para o Ibovespa, a gente também tem, né, um fator positivo. Então, quando a gente tem essas restrições, gera um certo tipo de preocupação em relação à demanda global, junto né, com o argumento ali que a gente tem comentado bastante com os economistas e analistas sobre uma possível recessão dos Estados Unidos, que pode afetar também a China, enfim, e outros países do mundo. Mas olhando China como um todo, parece, né, estar numa direção ao contrária, né, que a gente está comentando aqui na Europa e também nos Estados Unidos, Brosco. E a questão do IPP, né, quando a gente olha também tanto o CPI, né, tanto a questão da inflação do produtor, tanto a relação do consumidor também, a gente tem visto que não vai ser agora que a inflação vai se arrefecer. Por que não? É porque a Europa não se mexeu, né, não fez nada para subir os juros. Então, por que a inflação poderia se arrefecer se o gás está muito alto, se o petróleo está muito alto, se eles estão queimando muito carvão? Não tem muita alternativa, né? Não tem argumento
para dizer que a inflação pode ter chegado no topo. É o que alguns policymakers têm discutido se a inflação realmente pode ter chegado no topo. Na minha opinião, acredito que não. Tá? Acho que na Europa ainda é muito cedo para dizer. Aqui no Brasil, acredito que pode sim, né, chegar num possível platô, não agora, né, mas a gente deve ter uma alta marginal ainda em relação a de juros aqui no Brasil, mas aparece que grande parte já tem, né, ou seja, já chegou ali num certo nível já de conforto em relação à inflação. Ou seja, a gente ainda tem um ciclo já de fechamento de curva já previsto para o ano que vem. A Europa, como o próprio Van Dijk falou para quem acompanhou, está jogando, né, sujeira por baixo do tapete e vai ter uma hora que vai ter que realmente subir os juros muito mais alto do que estava sendo previsto e vai trazer aquele tranco, né, ou seja, como ele até mesmo comparou com a questão do avião, ou seja, vai ter ali uma decolagem realmente muito mais forçada do que a gente estava prevendo. Então, ou seja, essa decolagem de inflação, né, que a gente já estava observando, essa aterrissagem, né, de crescimento econômico. Então, acho que é um ponto bem desafiador para a Europa. Acho que não tem nenhum argumento positivo no momento, muito mais que os Estados Unidos, muito mais difícil que os Estados Unidos. Estados Unidos, querendo ou não, está subindo juros. E o Brasil já fez a lição de casa. Claro, tem todos os problemas, mas mais uma vez, como eu falei no começo do programa, olhando no relativo com emergentes, que a gente tem que comparar emergente com emergente, o Brasil está bem melhor na foto, o Brosco. Tá certo, Alex. Bom, vamos chamar nosso próximo convidado, o Eduardo Green, né, cientista político aí da FGV, Fundação Getúlio Vargas, para conversar um pouquinho com a gente aqui sobre política nacional. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Felipe. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem. Eduardo, eu queria começar falando aí, a gente teve na semana passada aí a aprovação da PEC dos benefícios, né, que já teve diversos nomes aí, já foi chamada de diversas maneiras, e que foi aprovada no Senado. A expectativa então aí para agora que ela tramite aí na Câmara dos Deputados, né, tudo feito aí mais ou menos a toque de caixa aí para que seja aprovada em ano eleitoral, inclusive, né, com impacto aí nos cofres públicos aí superando os 41 bilhões de reais, né, o que deve ter repercussão aí na questão fiscal. Mas eu queria saber de você, o governo está apostando quase tudo, se não tudo, aí nesses auxílios. O quanto isso pode reverter de fato aí em votos para o presidente Bolsonaro, na sua avaliação? Bom, talvez o histórico mais recente que nós tenhamos dessas medidas de impacto na aprovação do presidente tenha sido o antigo auxílio emergencial, que depois veio a ser chamado Auxílio Brasil, que no auge da pandemia foi aquela medida implementada pelo governo federal, talvez todos lembrem. Inicialmente o governo propôs R$200, o Congresso aumentou para 500 e o presidente bateu o martelo em R$600. Por que é importante ter essa como uma comparação histórica no curto prazo? Porque o antigo auxílio emergencial passou a surtir efeito na popularidade do presidente 4 a 5 meses depois de implementado. Nós estamos falando agora de uma expansão não só do valor do Auxílio Brasil, mas também de outras benesses eleitorais, como a Bolsa Caminhoneiro, o Vale Gás, medidas que vão auxiliar o transporte para idosos. Fala-se também agora de atender, além dos taxistas, motoristas de aplicativos. Mas nós estamos há pouco menos de 3 meses do primeiro turno das eleições. Então, tudo indica que até chegar lá na vida concreta desse motorista de táxi, desse motorista de aplicativo, daquela família que precisa do valor do auxílio emergencial, essas medidas muito provavelmente vão ter um impacto menor do que aquele esperado pelo presidente Bolsonaro. A segunda questão é que nós estamos falando de um conjunto de benefícios claramente que afrontam a lei eleitoral, e não é essa a sua pergunta, mas é que eu quero me referir aqui neste caso, é que nós estamos diante de um cenário de maior gravidade econômica, de inflação, de desemprego e de fome do que estávamos mesmo no auge da pandemia. E também lembrar que Bolsonaro conseguiu reduzir muito com o auxílio emergencial, ainda que transitoriamente, a pobreza, que hoje está em níveis muito altos no Brasil. Então isso tudo faz com que, ainda que possa existir, estou colocando no condicional porque as experiências mostram que o tempo entre que essas medidas são implementadas até seu efeito real é maior do que o período que nós temos até a eleição, mas ainda que pudesse existir algum tipo de efeito,
a percepção da população hoje é muito negativa do que diz respeito a sentir-se desamparado pelo governo. A inflação está muito alta, o desemprego é muito alto, a sensação de que a população hoje se encontra numa situação de muita dificuldade econômica, ela certamente depõe contra o governo e muito dificilmente essas medidas vão ter algum impacto, ou vão ter, se tiver, um impacto muito menor, na minha opinião, do que aquele esperado por meio dessas medidas que são claramente eleitoreiras, e elas demonstram, a cada dia que passa, um nível maior de desespero, por assim dizer, do presidente com os resultados da sua campanha. O Eduardo, prazer falar contigo, Alex aqui falando. Em relação a essa questão que você estava falando na pauta política, mas olhando para as consequências econômicas, eu queria que você trouxesse uns comentários, porque é o seguinte, muita gente aqui no dia a dia, né, tem colocado culpa no presidente em relação ao preço da gasolina, ao preço dos alimentos. A gente sabe que não é muito bem assim, né? Se a gente está falando que o mundo inteiro está passando por essa dinâmica. Mas quais são os instrumentos, né, que o governo pode utilizar, não só esse governo, talvez Lula ou Bolsonaro, que seja eleito no ano que vem, independentemente de qual governo seja, que pode ser, ou seja, utilizado na situação fiscal, toda a situação política que nós estamos passando por aqui, o que realmente, na sua opinião, o que você faria, né, se fosse o presidente ali sendo mais prático em relação a tentar solucionar esses problemas por aqui no Brasil, que a gente sabe que não são fáceis, né? Bom, essa é uma pergunta importante, Alex. Primeiro porque o governo não só tem sido bastante demagógico e populista, particularmente no que diz respeito à pauta de combustíveis, que atende claramente a Petrobras, e eu digo isso porque, ao mesmo tempo, esse é um governo que ataca a Petrobras, como se a companhia não fosse estatal e o governo não fosse o principal acionista majoritário, como também o governo não explica para a população que boa parte dos recursos que ele hoje tem para fazer política pública provém dos dividendos pagos pela companhia ao governo. Então o governo quer dizer para a população que ele não tem nada a ver com a companhia, mas ao mesmo tempo ele não quer abrir mão dos recursos que ele consegue da Petrobras. Nesse sentido, por que é importante, na minha opinião, a sua pergunta? Porque os recursos que hoje o governo tem da Petrobras poderiam, por exemplo, fazer com que nós encaminhássemos, sem nenhuma estripulia constitucional, sem nenhum tipo de gambiarra institucional, como a gente tem visto de maneira crescente nos últimos meses, por exemplo, utilizar o recurso oriundo da Petrobras para criar algum fundo de estabilização, algum subsídio temporário, como outros países têm feito, diga-se de passagem, Estados Unidos, Alemanha, França, utilizando cada um a seu modo os recursos que são disponíveis. Por que esse governo não faz isso? Porque é mais fácil para esse governo criar dívida futura, porque hoje os recursos que provêm da Petrobras estão sendo utilizados, dentre outros mecanismos, para financiar o orçamento secreto, para financiar a base política do Centrão, que hoje apoia o governo, ou para implementar uma série de políticas públicas que elas não têm necessariamente como foco mitigar a situação de pobreza, de fome e dificuldade econômica que a população passa. Então, é nesse sentido que o governo ele calibra mal as suas opções políticas, porque ele precisa de muito mais dinheiro para atender o clientelismo, o fisiologismo do Centrão, e ainda assim criar mais um buraco fiscal que vai estar contratado logo daqui para frente em 2023 por meio das medidas que vem implementando. Então, não dá para o governo dizer que ele é contra a Petrobras no sentido de que ela remunera muito bem o governo, mas ainda assim o dinheiro que entra da Petrobras é insuficiente para o conjunto de questões que o governo Bolsonaro entende que ele tem que implementar na sua lógica política, seja de um lado para atender, repito, as demandas fisiológicas do Centrão, seja de um lado também para jogar dinheiro de helicóptero para atender as demandas populistas e eleitorais, dado que a sua campanha está naufragando. Então, se fosse um governo mais sério, nós não precisaríamos estar enfrentando essa situação, que certamente vai ter impacto na inflação, vai ter impacto no valor dos títulos que o Brasil vai vender a partir do ano que vem, como já está tendo, como nós poderíamos fazer uma política mais séria, mais responsável de atender a população, que hoje, de fato, está precisando, mas que não é a população que usa carro, não é a população que vai usar o combustível, mas sim a população dos 33 milhões, que esses são efetivamente a população que hoje mais sente por conta da fome, da pobreza e do desemprego. Então, além disso,
a política ela é mal planejada porque ela não distribui recurso para quem efetivamente precisa. Muito bom. Só para trazer aqui uma questão, você estava falando em relação do Fundo de Estabilização, também era uma solução que a gente estava conversando aqui com outros economistas, outros analistas, inclusive, né, Brosco, a gente estava conversando aqui com um advogado, né, eleitoral, só esqueci o nome dele, tá? Perdão aí não ter lembrado, mas ele disse que, das palavras dele, que não poderia fazer esse Fundo de Estabilização esse ano por ter ali numa questão de uma lei eleitoral, tá? Eu não sou advogado, enfim, eu não sei se isso realmente pode acontecer, mas eu lembro muito bem de ele ter dito ali umas semanas atrás sobre por que o governo não criou esse tipo de situação. Mas, enfim, tirando esse ponto, você falou em relação a diversos brasileiros, né, estão desassistidos, enfim, em relação a essa grande disparidade. Na sua opinião, Eduardo, essa questão, ou seja, a gente saiu de um juros de 2%, né, para um juros ali, enfim, beirando isso ali, 13%, 14%, ou seja, essa disparidade muito grande, que a gente viu um movimento muito forte em relação que o Brasil acabou voltando a ser um país de rentistas, e isso aumenta a disparidade social, né, ou seja, você concorda também que isso pode ser um fator também determinante, de fato, em relação à questão socioeconômica do Brasil? E outra pergunta também, indo mais a fundo, a gente está falando da PEC dos auxílios. Isso não seria tão suficiente assim, ou seja, a questão, como você falou, o auxílio gás, né, o auxílio Brasil, que realmente, como você falou, atendem esses 33 milhões de brasileiros, ou o que realmente precisa mais? A gente sabe que infraestrutura, educação, saúde, enfim, mas olhando essa questão dos auxílios, o que realmente precisa fazer além para o governo, né, independente de qual seja, o Eduardo? Bom, primeiro, Alex, sim, o que a gente tem visto historicamente no Brasil é que em momentos de inflação o juro é puxado para cima e ele acaba penalizando muito mais a população que sofre com dificuldades econômicas, né? Porque a inflação ela não é linear. Historicamente, a inflação sempre penaliza os que têm renda mais baixa. E nesse sentido, mais inflação vai significar logo aí na frente mais juros, e mais juros significa mais recessão econômica e, portanto, isso amplia as dificuldades mais ainda do que nós estamos enfrentando nesse momento. Por isso que eu comentava que é muito provável que 2023 vai ser um ano muito difícil do ponto de vista econômico, além das questões políticas da transição do governo em si. Claro que a sua observação é bem lembrada em relação ao fundo de estabilização, mas veja, o problema do combustível, o problema no que diz respeito ao governo adotar alguma medida que possa ou que pudesse compensar os efeitos do petróleo, claro que eles foram agravados pela guerra da Ucrânia, mas essa não é uma situação deste ano. O governo já poderia ter pensado medidas mitigatórias como essa mesmo no ano passado, porque a lei eleitoral ela impede o que se chamaria de novos auxílios ou benefícios em anos de eleição para não caracterizar um apoio para o governante de turno. Mas mesmo assim, o governo Bolsonaro simplesmente rasgou a lei eleitoral, quando criou essa monstruosidade que foi aprovar uma emenda constitucional alegando o estado de emergência e com isso buscando argumentar que uma emenda constitucional supera a legislação eleitoral, ou seja, claramente utilizar uma medida inconstitucional para apoiar uma medida constitucional contra uma lei em vigor. Então, nesse sentido que eu me referi anteriormente, dessa bagunça constitucional, institucional criada por esse governo, sobretudo por esse esforço ser claramente eleitoreiro, dado que a medida só vale por 6 meses. Com relação à sua segunda pergunta, ela é uma pergunta estrutural no sentido de que políticas públicas que visem a melhorar a vida do cidadão, como educação, a saúde, a assistência, a geração de emprego e renda, medidas essas, é importante lembrar que estiveram no bojo do desenho da Constituição de 88, mas há uma questão muito importante aqui a ser discutida, Alex. O projeto político do atual governo, ele é absolutamente contrário ao Pacto Constitucional de 88. Talvez para tomar 2 exemplos aqui, sem ir muito longe para não cansar o ouvinte do programa, qual foi a política de saúde desse governo que não fosse o negacionismo da Covid, da vacina para enfrentar a Covid-19? Nós estamos falando da vida de milhões de pessoas que podiam ser poupadas. O que o governo fez na área da educação que não fosse aprovar recentemente homeschooling, que não interessa a ninguém no Brasil,
e aprovar as escolas cívico-militares. Então, para tomar esses dois exemplos, efetivamente um governo que tenha como preocupação melhorar a qualidade de vida do seu cidadão precisa investir muito fortemente na construção de iniciativas que tenham essa finalidade. Mas, repito, isso está longe da concepção política do atual governo. Então, para resgatar, a partir de 2023, supondo que o atual governo não se reeleja, evidentemente, um novo governo que não seja este projeto político em vigor, vai ter um trabalho muito grande, porque a distribuição das políticas públicas que o atual governo fez, não só na saúde e na educação, mas também na cultura, na assistência social. Para tomar um exemplo, o Auxílio Brasil, ele poderia perfeitamente se valer do cadastro único, que é uma ferramenta importantíssima que existe no Brasil desde 2001 para saber quem são as famílias que precisam de apoio do governo para enfrentar a situação de pobreza. O governo destruiu o cadastro único quando ele estabelece um valor único por pessoa dentro da família, e não mais por família. Então, isso já vai gerando distorções, porque ao invés de nós termos uma família no cadastro único, nós temos duas pessoas que pedem o auxílio emergencial. Nós vamos perdendo a referência do planejamento com base nas evidências da política pública. Na área do meio ambiente, a destruição que foi causada. Na área da cultura, a destruição que foi causada. Então, para reconstruir um padrão mínimo de política pública, que é a sua pergunta, nós vamos tomar um tempo muito significativo para o próximo governo, repito, assumindo que não seja o projeto político esse que continue, porque se for o atual projeto político que venha a continuar, certamente a sociedade brasileira vai enfrentar momentos muito difíceis no que diz respeito a uma provisão de políticas públicas que efetivamente busquem mitigar a situação de miséria, que busque contribuir para melhorar a qualidade de vida e tudo aquilo que está nos artigos básicos da Constituição Brasileira de 88. Eduardo, bacana o que você disse, porque abriu uma reflexão, né? Não sei se você concorda comigo, o pessoal do chat que nos acompanha também coloca a sua opinião, que não falando do Bolsonaro em si, olhando para vários presidentes de vários partidos ao longo dos últimos anos, que o que realmente o Brasil precisa, o que você mesmo disse, são reformas, são mudanças estruturais, não são reformas de 4 anos, né, seja que um presidente está no poder, são reformas que precisam, por exemplo, marco de saneamento, está falando até 2033, são reformas de muitos anos, que nem sempre o presidente vai estar lá para concluir, enfim, uma reforma, uma obra, enfim, um determinado tipo de impacto social e econômico, né? Então, acho que os governos, de forma geral, eles pensam muito no seu próprio mandato, não só o Bolsonaro, mas, enfim, independente de qual partido que seja. Queria que você tecesse um comentário sobre isso. E um outro ponto interessante, você também, né, trouxe críticas em relação ao atual do governo, Eduardo. Você disse em relação, né, essas críticas em relação até à própria Constituição. Você acredita, na sua opinião, né, que você descartou, né, ou seja, a possibilidade de um próximo governo fazer um trabalho, né, enfim, corrija se eu estiver errado, um trabalho eficiente em relação a isso. Então, a gente está num cenário que poderia ser Lula ou Bolsonaro. Se a gente está descartando o Bolsonaro, seria o presidente Lula, enfim, colocando aqui um fogo aqui no parquinho, ou você acredita que não seria nenhum dos dois? Falando da sua opinião em si, Eduardo, não sei se você também pode responder em relação a isso. Não, claro, começando pela primeira questão, o que eu comentava mesmo que nós sempre tenhamos que assumir que todo incumbente, todo presidente, todo líder político que está na frente do Poder Executivo, ele tem uma agenda própria, ele tem um programa de governo que, afinal de contas, foi aprovado pela sociedade. Mas, ainda assim, todo governante, ou pelo menos foi assim até 2018, ele governava tendo em vista certos parâmetros mínimos de civilidade, de moralidade, de respeito às regras do jogo. Quando o atual governo, particularmente nominando o presidente Bolsonaro, assume, nós passamos a ter claramente não só um candidato, mas um presidente antissistema. O que eu quero dizer com presidente antissistema? Bolsonaro, ele se elegeu dizendo que ele iria destruir boa parte daquilo que existia no Brasil em nome de combater o politicamente correto, em nome de combater o que ele chamou de vitimização, em nome de defender a família tradicional, em nome de combater a ideologia de gênero, dentre outras coisas, em nome de combater o globalismo e o marxismo cultural, enfim, todas essas expressões que se tornaram comuns no vocabulário do bolsonarismo. Então, este governo tem uma particularidade. Qual é?
na medida em que ele se apresenta como um governo antissistema, ele, por definição, não pode implementar a política pública. Porque se ele implementar a política pública, ele vai estar assumindo que ele quer melhorar a saúde, mas ele não quer melhorar a saúde, porque ele diz que ele é contra esse modelo. Se ele for investir em educação, ele terá que melhorar a educação, mas esse é um governo antissistema. Então, esse governo fica enredado em contradições dessa natureza, justamente porque o seu discurso é ser antissistema. E o ser antissistema, por exemplo, entende que é muito mais importante do que discutir uma política de educação, colocar como prioridade discutir a chamada ideologia de gênero. Então, é essa falta de referência ou de relevância dos temas que faz esse governo, portanto, e esse projeto político que eu estou assim chamando, numa eventual reeleição, certamente criar mais dificuldades para o papel que o Estado brasileiro tem que ter num país muito desigual e no qual as políticas públicas cumprem uma função muito importante de melhorar a vida das pessoas, como historicamente foi feito desde 88, passando por governos como o de Fernando Henrique, do PSDB, e depois os governos do PT, sobretudo durante o período Lula. Bem, em relação à segunda pergunta, eu vejo cada vez menos espaço para uma candidatura que não seja a que ocupam hoje os dois principais postos, que é Lula e Bolsonaro. Eu, honestamente, acho que é muito improvável que a candidatura de Simone Tebet venha a vingar. Ela é muito desconhecida, ela muito provavelmente vai ter muita dificuldade de lidar com os vários MDBs que existem no Brasil como um todo. Há um risco dela ser cristianizada pelo partido ao longo da campanha, porque o voto útil, seja em favor de Bolsonaro, seja em favor de Lula, mesmo dentro do MDB, vai cobrar um preço muito alto, como a gente já está vendo, sobretudo nos estados do Nordeste brasileiro, pendendo, e do Norte pendendo para apoiar Lula, e vários estados do Sul e do Centro-Oeste pendendo para apoiar o Bolsonaro. Então, a cada dia que passa, eu tenho mais convicção que essa eleição será decidida entre os dois principais players que hoje disputam. Há uma série de evidências comparado com pesquisas anteriores que mostram que, para essa altura do ano em que nós estamos, o grau de consolidação dos votos em Lula ou em Bolsonaro é muito alto. E a margem de crescimento que uma outra candidatura vem a ter é muito pequena. Basta lembrar um dado aqui: Ciro Gomes está concorrendo pela quarta vez a presidente e tem 9% de votos. Ele tem um recall muito maior do que Simone Tebet. E está com 9% há um ano, patinando, e não consegue chegar a 2 dígitos. Então, acho que, nesse sentido, a tendência é que nós tenhamos uma eleição bastante polarizada. E se as pesquisas mostram adequadamente o cenário, nós hoje temos uma probabilidade, a cada dia que passa, também maior, de que o ex-presidente Lula venha a ser eleito. Algumas pesquisas falam no primeiro turno, outras estão indicando no segundo turno, mas o que eu fazia questão de mencionar, respondendo a sua pergunta, é que, para um outro projeto político que não aquele que está em vigor, e aí poderia ser Lula, poderia ser Ciro Gomes, poderia ser Simone Tebet, porque são todos esses candidatos de oposição ao bolsonarismo, mas, sobretudo, são candidatos que respeitam as regras do jogo. São candidaturas que respeitam a moralidade do exercício do cargo. São candidaturas que têm a noção do que é um estadista que convive com o poder legislativo sem ser subserviente às emendas secretas do Centrão, e respeita as decisões do STF, porque é assim que a Constituição das democracias funciona. Então, seja qual for o presidente que vier a ser eleito, hoje nós temos uma eleição muito diferente daquela que até poucos anos atrás no Brasil existiam, porque nós temos 3 candidaturas fortes no campo que a gente chamaria dos democratas, que respeitam as regras do jogo, contra um candidato antissistema. Então, a minha referência mais importante aqui nós temos que resgatar no Brasil a lógica de que a democracia ela tem pesos e contrapesos, que um presidente não pode fazer qualquer estripulia constitucional ou institucional simplesmente porque ele julgue que está no seu direito a fazer o que lhe convier para ser eleito, né? Porque há um país a governar. Então, este é um governo contra o Estado brasileiro. Este é um governo contra o federalismo no Brasil. Este é um governo contra as políticas públicas. Então, resgatar essas questões era a minha referência anterior,
E isso vai cobrar um preço alto, porque a destruição feita no Brasil nos últimos anos, nos últimos 4 anos, ela não foi pequena. Do Green, você gostaria de falar mais alguma coisa, Alex? Não, a gente está no finalzinho aqui, senão a gente vai ficar falando por mais tempo aqui. Teria assunto bastante aqui para a gente repercutir, mas infelizmente já estamos aqui no limite. Queria agradecer então a sua participação, Eduardo Green, aí, cientista político da FGV, aqui falando com a gente. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Alex. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Eduardo. É isso aí, então, Alex, André, chegamos ao final aí de mais um BMC Market. Queria agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente, o André, o Alex. Alex, o André, enfim, tanto faz, né? Obrigado, Felipe. Eu que agradeço pelo convite, agradeço todo o time da BMC também que está participando aqui no Backstage. E também agradecer você que nos assiste também pelos comentários, eu estou acompanhando também os comentários por aqui. Obrigado aí por interagir com a gente. E a gente está sempre junto aí, pessoal. Um grande abraço a todos. Política sempre dá uns bons debates. Eu adoro. Esse ano é muito bom para dispor os pensamentos. E também é muito interessante também a gente escutar o outro lado, né, também. Acho que grande parte que o Eduardo falou, eu posso, né, trazer meu comentário aqui. Eu penso um pouco diferente, mas a gente que é interessante que a nossa proposta também é trazer na TV, né? Ou seja, trazer todo mundo, cada um ter a sua opinião e a gente escutar também o outro lado, né? E tomar as melhores decisões, tanto econômicas, tanto política, e isso também transcreve investimentos, né, Brusco? É isso aí. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Alex, mais uma vez. Uma ótima tarde para você. Obrigado. Antes de a gente encerrar, pessoal, dá umas notinhas aqui de internacional, porque o presidente lá na Argentina, o Alberto Fernandes, ele nomeou aí nesse final de semana, né, neste domingo, a economista e oficial aí do governo, a Silvina Batakis, como a nova ministra da Economia, após a renúncia aí considerada abrupta, né, do ministro aí já de longa data, o Martín Guzmán, né, em meio a crises aí também, tensões no governo. Guzmán apresentou aí a sua renúncia, então, ainda na noite do sábado, né, e Fernandes manteve reuniões aí durante todo o final de semana, inclusive com a vice-presidente Cristina Kirchner aí, enquanto corria para encontrar o substituto, o novo chefe da economia, após essa saída que foi inclusive considerada chocante aí de Guzmán, né, que é um importante aliado aí que abala aí com certeza o governo argentino. Silvina, então, havia sido ministra já da economia da província de Buenos Aires de 2011 a 2015 e liderava aí uma secretaria do governo. Ela é mais próxima da ala da vice-presidente e será fundamental então aí para moldar a política econômica sobre um mercado de câmbio fortemente controlado, acordos de dívida em andamento e também o comércio. A Argentina é grande exportadora de soja, de milho e também de trigo. Mais uma notícia aí no campo internacional, com temor aí de que a guerra possa cortar o fornecimento de gás natural. O chefe da Agência Reguladora de Energia da Alemanha pediu aí aos moradores que economizem energia e se preparem para o inverno, quando o uso do gás natural aumenta, né? O presidente da Agência Federal aí de Redes da Alemanha, ele pediu aos proprietários de casas e apartamentos que verifiquem e ajustem aí as suas caldeiras a gás e também os radiadores para maximizar aí a sua eficiência. Ele disse ainda que os moradores proprietários precisam usar aí as 12 semanas antes do frio chegar para então se preparar. O apelo veio aí depois que a Rússia reduziu então os fluxos de gás para a Alemanha, Itália, Áustria, República Tcheca e Eslováquia no início deste mês, enquanto os países da União Europeia lutam então para reabastecer as instalações de armazenamento com o combustível usado aí para gerar eletricidade, indústria de energia e o aquecimento, claro, de casas, como a gente falou aqui durante esse período de inverno. Bom, a empresa estatal russa aí de energia Gazprom culpou um problema técnico pela redução aí no gás natural, que flui através aí do Nord Stream 1, né, um gasoduto aí que corre sob o Mar Báltico da Rússia até a Alemanha. É isso aí então, pessoal, o BMC Market vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu continuo aqui com vocês na companhia da Débora Oliveira, que está de volta aqui nos nossos estúdios para a gente transmitir mais um Top News aí para vocês. A gente volta já.
BMC News, informação que gera valor.